Enquanto o pessoal que está lá fora vai entrando, te aconselho já a voltar os teus olhos para o Pai, teu coração a Deus e clamar que a voz dele, como eu disse, seja ouvida por você nessa manhã. Nós entendemos que todas as vezes que nós nos reunimos, irmãos, diferente de uma reunião formal, né? Às vezes a gente está tão acostumado com as nossas reuniões formais, diferente desse ambiente, nós estamos sobretudo reunidos na presença do Rei, né? Do Rei da Glória. E quando nós estamos na presença do Rei da Glória, nós precisamos entender que os atributos do Rei da Glória se manifestarão, né? Segundo a vontade dele. Meus irmãos, se nós entendêssemos a vontade de Deus para nós essa manhã, a nossa expectativa estaria assim, lá nas alturas. Porque Deus sempre planeja coisas grandiosas para todos nós. E eu sinceramente creio muito nisso. Creio de verdade que o Senhor quer falar com a gente de forma poderosa nessa manhã. Então, feche os seus olhos. Se você puder, fale com Deus agora. Fale com Deus agora. Pai, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero prestar a Ti culto que agrade o Teu nome, que agrade o Teu coração. Quero prestar ao Senhor culto que honre o Teu nome. Senhor, eis-nos aqui nessa manhã, mais uma vez, em comunidade, rendidos e prostrados, reconhecendo a nossa dependência do Senhor, reconhecendo que precisamos do Senhor, reconhecendo que o Senhor é tudo na nossa vida, reconhecendo que tudo que somos, tudo que temos e fazemos é por causa da Tua boa mão que tem agido sobre nós e em nós, Senhor. Nessa manhã, nosso desejo é declarar com as nossas vozes, através de canções, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão e toda a grandeza do Senhor ser exaltada através de nossos lábios, de nossas canções, Senhor. Mas oramos para que, sobretudo, essas canções de fato sejam um reflexo daquilo que nós estamos vivendo. E também oramos para que ao longo desse tempo juntos, em comunidade, de uma forma especial, o Senhor fale a cada um de nós. E a cada um dos nossos irmãos e amigos que estarão acompanhando o nosso culto e prestando culto também nas suas casas, Deus. Fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz a todo tempo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, queridos? Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa
nossas vidas, Pai. Reina nas nossas vidas. Reina nas nossas vidas, Senhor. Seja o Rei, seja o dono, Senhor. Reina, Senhor. Reina nas nossas vidas, Senhor. Governa os nossos pensamentos, os nossos corações. Reina, Senhor. Reina nas intenções do nosso coração. Reina, Senhor. Reina sobre as nossas emoções, Senhor. Reina sobre os nossos comportamentos. Ah, Senhor, reina, Pai. Que cada dia que passa, Pai, nós venhamos a morrer para nós mesmos. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Oh, Senhor. Sim, Senhor. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, oh. Vamos do início. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que eu preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas pernas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Como é bom você saber isso. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Ele não te deixa. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Ele é o nosso refúgio, fortaleza. Tu, socorro, bem presente. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Ele é de onde vem o nosso socorro. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, tu és
exatamente aquilo que eu ouvi nessa palavra, é aquilo que a gente tem vivido aqui. Nós cantamos canções que elas falam da mesma coisa. Nós cantamos canções que elas refletem aquilo que a gente acredita. E o Evangelho, o Marcos até pregou num culto desses, falando a esse respeito, que de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia toda, ela tem uma história que é a mesma. E essa boa notícia do Evangelho é uma boa notícia que ela precisa ser dita por nós, no nosso dia, como diz essas canções que nós estamos cantando. Então não há muita diferença. Às vezes a gente canta uma música diferente, com um ritmo diferente, mas a mensagem, ela é a mesma. Deus é muito bom. Um Deus que nos amou a tal ponto de oferecer a vida em favor de nós. E isso é lindo da gente cantar, porque quando você vê o Salmo, ele diz: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele não me deixa sozinho. E essas canções, elas dizem: Senhor, seja o fogo que passa pelas minhas veias, seja a âncora que me sustenta no meio do mar agitado, seja o meu socorro. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. E essa canção é uma canção que a gente canta e ela diz assim: eu vou cantar desse amor para sempre. Eu vou falar dessa verdade para sempre. Eu estou na faculdade, eu estou no meu trabalho, eu estou em casa, eu estou na rua, eu estou na feira, eu estou no supermercado, eu preciso falar desse amor. E as pessoas precisam olhar, igual tem uma música aí de um cantor que ele fala assim: até quem me vê na fila do pão sabe que eu amo você, alguma coisa assim. E aí é isso que tem que ser conosco. Até quem encontra com a gente na fila do pão deve saber que a gente está cantando esse amor e o nosso olho está piscando e brilhando por causa desse amor. Amor a quem? Aquele que é perfeito, aquele que não nos deixa, aquele que não nos desampara, aquele que nos ama de verdade e que por causa dele a gente consegue produzir um amor melhor. Amém? E vamos cantar então desse amor. Sobre as montanhas e o mar, teu rio flui de amor por mim. Eu abrirei meu coração e te deixarei me libertar. Sempre és verdade, alegre sou, e as minhas mãos levantarei, pois sempre cantarei de quando recebi teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Sobre as montanhas e o mar, teu rio flui de amor por mim. Eu abrirei meu coração, te deixarei me libertar. Sempre a verdade, alegre sou, e as minhas mãos levantarei, pois sempre cantarei de quando recebi teu amor. Cantarei
ontem mesmo, lá no batismo. E não foi só isso, né? A gente estava também num dos estudos nossos de quarta-feira. Acho que foi o André que chegou a essa conclusão no texto que a gente estava lendo. O André falou assim: ninguém tem tão pouco que não possa dar. Acho que foi o André que falou essa frase numa quarta-feira que a gente estava, não foi num grupo caseiro. Eu falei assim: eu cheguei à conclusão lendo esse texto que ninguém tem tão pouco que não possa dar algo. Uma das coisas que a gente tem ensinado nesses dias, e sobretudo no começo, né, dessa plantação, é que todos podem dar algo. Sobretudo, todos podem dar algo para Deus. No ambiente religioso onde a gente está inserido, né, vivendo, por vezes a gente ouve assim: a vida que você está levando não agrada a Deus e por isso não há nada em você que possa ser usado por Deus. Não há nada que você possa servir a Deus. Você não tem nada que Deus possa usar. Porque você está distante de Deus, você não está como o pastor da igreja, você não é um dos líderes da igreja, então você não tem nada para dar. Meus irmãos, isso é mentira. Todos nós temos algo para dar. Talvez você tenha alguns pães apenas, alguns peixes. É isso que você tem? É isso que Deus quer usar. Tem uma fagulha no teu coração a respeito de um desejo de viver próximo do Senhor Jesus. Há uma fagulha, uma centelha de desejo. É isso que o Senhor precisa. Se de fato você tem em seu coração um desejo de se aproximar de Jesus, eu quero dizer que é isso que Ele precisa. Então eu quero te incentivar a cantar essa canção e talvez você possa olhar para você mesmo e dizer assim: eu tenho pouco para dar. Então derrame esse pouco que você tem hoje aos pés do nosso Salvador. Amém? Diante de ti, abro meu coração.
Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, Sim, Senhor. aquele que me amou e és o Tu és o autor. Cante isso. Aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu Cante. louvor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Nossa vida é para o teu louvor. Nossa vida é para a tua glória. Nossa vida é tua, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Deus abençoe você.
tá justo aqui, mas domingo que vem a gente está no outro salão. A partir do domingo que vem nós já estamos lá na outra sala. E chegando aí? Tá chegando? Beleza? Deixa eu dar alguns avisos rápidos. Se você quiser fechar no main aí, você aperta ML e fecha os efeitos também, que aí resolve. Queridos, ontem nós tivemos um tempo, especialíssimo. E aí eu quero chamar a Sofia aqui. Vem cá, Sofia. Quero apresentar a vocês a Sofia. A Sofia foi batizada ontem e a gente quer recebê-la nessa manhã como membro dessa comunidade de fé. Na verdade, nós já agimos assim ontem, naquele tempo em que nós assumimos compromisso com a Sofia, porque uma das coisas que a gente tem ensinado aqui na comunidade é que, de fato, quando Paulo ensina aos coríntios que nós fazemos partes do mesmo corpo, nós somos membros do mesmo corpo, nós aprendemos que nós pertencemos uns aos outros. E aí ontem, depois do batismo, nós assumimos alguns compromissos com Sofia, alguns mandamentos de mutualidade da palavra de Deus. Então, os irmãos recebem Sofia como membro dessa comunidade nessa manhã, amém? Amém? Deus abençoe você, que você frutifique nesses grandiosos e numerosos dons que o Senhor colocou sobre a tua vida. Prospere para a glória do nome do Senhor, tá bom? Deus te abençoe. Se você quiser, lá pode zerar o efeito desse microfone. Oi, é isso. Olha só, gente, nós temos o princípio aqui na igreja de discipulado. A gente caminha em discipulado, a gente caminha em proximidade uns com os outros, Então, dessa forma, eu quero aconselhar vocês, ou indicar vocês. Nós fizemos isso há um tempo atrás, estudando esse livro, Imitação de Cristo. A gente vai ter os nossos encontros de discipulado, serão encontros em que a gente vai conversar na pessoalidade sobre esse livro. Eu tenho me encontrado com o Adriano e com o João Pedro, toda quinta-feira, 7 horas da manhã. A gente toma café, quinta, 7 da manhã, e tem sido um tempo muito especial, um tempo em que a gente tem compartilhado o nosso coração e aquilo que o Senhor está falando conosco, e a gente tem caminhado nesse propósito. Então, deixa eu te indicar esse livro. É um livro que nós já estudamos esse livro ano passado, talvez, não, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Esse livro, antes que você se escandalize ou fique triste, esse livro é um livro católico, é um livro de um frei chamado Tomás A. Kempis, mas é um livro que foi escrito há mais de 600 anos atrás, que se você encontrar algo nesse livro que desabone, ou seja, contrário à palavra de Deus, você pode me apresentar e nós vamos conversar sobre isso. Fora isso, eu te aconselho grandemente a adquirir esse livro e ler. É um livro que tem falado poderosamente de geração em geração a muitos cristãos e tem movido o coração de homens e mulheres a caminhar em seriedade e santidade com o Senhor Jesus. Então, é um livro que também foi usado pelo pastor Jonas Madureira, no livro chamado O Custo do Discipulado, que nós estudamos há pouco tempo atrás. Então, eu quero te indicar mesmo, eu acho que André e Natane já devem ter esse livro, porque nós estudamos, Adriano e Maíra, João Pedro já tem, só Gabrielzão que vai precisar comprar. Mas eu acho que a gente tem 2 lá em casa, qualquer coisa. Mas eu aconselho você já começar a montar sua biblioteca e você vai ver como às vezes, como é indigesto ler alguns textos que ele escreve,
como isso revira dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e como ele ministra de forma poderosa sobre intimidade com Jesus. Então a gente vai usar esse livro nos nossos encontros pessoais de discipulado. Isso é, dos encontros que nós vamos ter pessoalmente com cada um de vocês, nós vamos conversar sobre esse livro, tá bom? Um outro aviso que eu quero te dar é que nós temos os nossos encontros de quarta-feira. Acho que a Vitória vai colocar aí, né, para quem está na internet. Os nossos encontros de quarta-feira são encontros em que a gente tem meditado sobre a palavra de Deus, em que a gente tem mergulhado na palavra de Deus, no livro escrito por Lucas, chamado Atos dos Apóstolos. Então, nós estamos no capítulo 19, se eu não me engano, e tem sido um tempo de profunda meditação sobre ele. Para quem está na internet e quiser participar conosco financeiramente, o nosso PicPay é @comunidadevida, e aqui os irmãos já sabem disso, os nossos dízimos são entregues ali, e a gente tem também ofertado naquele mesmo canal. Por que isso, irmãos? Porque a gente, por exemplo, já vai para uma sala maior aqui do lado. A sala maior aqui do lado é mais confortável, ela é mais larga. Depois até aconselho, antes de você ir embora, você passar ali para dar uma olhada, aqui do lado, literalmente do lado, né, do outro lado dessa parede. E que a gente vai ter mais espaço, você vai ter mais conforto aqui, lá também. Amém? Esqueci de alguma coisa? No nosso domingo tem café da manhã às 9. Cris, é uma benção o café da manhã. Engorda a gente, mas é uma benção. Eu aconselho... Não entendi. Sim, obrigado. Domingo que vem é ceia. Então, café da manhã às 9 da manhã, a gente fica aqui batendo papo, comendo pão. Tem um pessoal light que está trazendo banana cozida. Semana passada tinha batata doce. Então, aipim, coisa de fitness, entendeu? Então venha, esteja conosco às 9. É um tempo de muita comunhão e de muita saúde para a nossa vida espiritual. Acho que eu já falei tudo. Eu quero compartilhar com você o último tópico da nossa série de sermões de identidade. Nós conversamos sobre a identidade dessa comunidade já há algum tempo, a gente está falando sobre isso. Nós conversamos que a nossa missão, a forma com que nós queremos caminhar é que as pessoas olhem para essa comunidade e não enxerguem em nós uma denominação. Você é isso, você é aquilo, Não, a gente não espera isso. A gente espera que as pessoas olhem para nós e vejam, ali vão discípulos de Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para nós e não nos identifiquem como uma denominação. Eu quero que as pessoas olhem para nós e nos enxerguem como discípulos de Jesus. Porque às vezes nós colocamos barreiras e essas barreiras nos atrapalham, não somente a nós, mas as pessoas que a gente quer se aproximar. Ontem no batismo nós tivemos um tempo tão especial ali, nós estivemos conversando com o primo do João Pedro e a conversa rendeu, e foi bom, era para ele estar aqui hoje, mas ele amanheceu passando mal, mas ele vai estar aqui semana que vem, se Deus quiser, amém, irmãos? E a gente tem conversado sobre reino de Deus e não denominação. A gente tem conversado sobre seguir a Jesus e não pertencer a uma denominação X. A gente tem conversado sobre santidade, sobre retidão e não ter um crachazinho ou uma carteirinha que nos diz que nós somos membros de algum lugar. Nós não queremos isso, até porque nós entendemos que muita gente carrega a carteirinha de membro, mas não carrega Jesus no coração. Não tem vida com Jesus. E nós não queremos isso. Não que a gente não vai fazer uma carteirinha para você. Já pensou, Adriana, uma carteirinha para você de membro? Hein? Não é de Deus não. Vamos deixar esse negócio para lá. Aí o que acontece? Não é carteirinha. O que a gente quer é que as pessoas olhem para nós e vejam assim, cara, você é discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus. E é sobre isso que a gente quer conversar. Nós conversamos que nós queremos ser discípulos de Jesus com pelo menos 4 pontos. O primeiro dele foi que nós caminharemos como característica de uma fé sólida na palavra de Deus. Então a gente quer caminhar crendo.
crendo, entendendo que a palavra de Deus, ela é de fato, não somente o nosso alicerce para o nosso credo, mas também para as nossas práticas. É a palavra de Deus que nós entendemos ser a palavra de Deus, e não quer dizer que contém a palavra, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós tratamos a palavra de Deus com carinho, com zelo, com temor, com reverência. Nós amamos a palavra de Deus. Então nós cremos, e por isso nós agimos. Obviamente, por crermos, nós experimentaremos. Qual é a prática, por exemplo, se você encontra com alguém que está enfermo? Qual é a prática que nós temos? O que é que a gente vai fazer pelo enfermo? Nós vamos orar pelos enfermos. Por que a gente vai orar pelos enfermos? Porque Jesus mandou. Porque Jesus mandou, nós vamos impor as mãos sobre eles. Nós vamos caminhar em fé, pregando a palavra de Deus a todas as pessoas. As crianças, ao jovem, as crianças, aos jovens, as crianças, aos jovens, aos idosos, aos adultos, aos adolescentes. Amém aí, irmãozinhos? Pregando a todos, sem distinção. Por quê? Porque nós entendemos que na obediência, num caminhar de obediência, logo nós experimentaremos as manifestações do reino dos céus. Nós veremos pessoas sendo curadas, porque caminhamos em obediência. Nós veremos pessoas sendo libertas, porque nós caminhamos em obediência. Nós veremos pessoas sendo convertidas ao Senhor Jesus, porque nós caminhamos em obediência. Então nós experimentaremos como resultado da nossa prática de vida, na vida dos outros e na nossa própria vida. Nós serviremos as pessoas, porque o Senhor Jesus nos ensinou isso, a nos curvar diante dos pés dos outros, diante dessa geração caída, diante desse mundo que caminha a passos largos para o inferno, nos curvar diante dele e lavar os pés, abençoar os perdidos, abençoar a todas as pessoas, servir sem esperar nada em troca. E o último é discipulando. Discipulando. E aí, eu quero que você vá comigo, Mateus capítulo 28. Versículo 16. Então nós temos 4 práticas importantes, balizares da nossa caminhada. Qual é a primeira delas? Crendo. A segunda, experimentando. A terceira, servindo. E a quarta, discipulando. Assim nós queremos ser ou caminhar como discípulos de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 16, diz o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome pela tua palavra. Bendito seja o teu nome por estarmos aqui nessa manhã. Bendito seja o teu nome por podermos ler a tua palavra. Bendito seja o teu nome porque, por bondade do Senhor, Deus, nós nos reunimos como igreja e podemos voltar os nossos corações ao Senhor em adoração, voltar os nossos olhos ao trono da tua graça, erguer as nossas mãos, dobrar os nossos joelhos. Enfim, Senhor, nós podemos te adorar, cultuar o teu nome. Agora, Pai, que temos lido a tua palavra e o nosso coração está sedento de te ouvir, fala conosco. Fala conosco. Nós desejamos profundamente ouvir a tua bendita voz. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Amém, queridos. Há um tempo atrás, na verdade, algumas semanas atrás, nós compartilhamos com vocês sobre discipulado. Isso é, o custo de sermos discípulos de Jesus. Nós compartilhamos com vocês baseado em Lucas capítulo 14, se você quiser você pode até abrir lá. Lucas capítulo 14, Jesus ensinando para uma multidão de pessoas que diziam segui-lo ou queriam segui-lo. Jesus chamou essa multidão para si e disse, olha, vocês querem me seguir? Tudo bem, eu tenho algumas coisas para dizer a vocês. Ninguém que ama mais pai, mãe, irmãos, mais do que a mim, é digno de mim. Ninguém que não esteja disposto a tomar a sua cruz e me seguir, é digno de mim. Depois, mais à frente, ele diz assim, ninguém que não está disposto a abrir mão de tudo que tem para me seguir, é digno de mim. Então, nós conversamos um pouco, algumas semanas atrás, sobre pelo menos 3 custos. O primeiro deles é um certo tipo de amor. Amar a Jesus sobre tudo. Sobre todos. Sobre qualquer coisa, Sarinha. Mais do que você ama sua mãe, mais do que você ama sua avó, seu avô, João. Amar a Jesus mais do que qualquer coisa na face dessa terra. Se não for assim, nós temos que repensar a nossa caminhada de discípulos. Não quer dizer que nós não vamos amar os nossos parentes, amigos. Quer dizer que o amor que será dedicado a eles nascerá como resultado do amor dedicado a Jesus. O amor que dedicamos a Jesus nos faz caminhar com Jesus. Nos faz amar as coisas que Jesus ama. Nos faz amar a santidade. Nos faz amar a sua palavra. Nos faz amar o ambiente onde ele está. O amor a Jesus nos faz amá-lo acima de todas as coisas. E por isso nós aprendemos a amar as coisas e as pessoas. Dedicar amor às coisas, às pessoas. A segunda coisa ele diz sobre cruz. E aí eu comentei quarta-feira passada, não sei se você estava com a gente, mas pessoas têm voltado para mim e falam assim, pastor, eu estou sofrendo demais. Eu estou numa luta tremenda. O que está acontecendo? Eu estou muito doente, é uma cruz que eu estou carregando. Por que Jesus me deu essa cruz para carregar? Eu estou doente. Falou, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é cruz não, o nome disso é outra coisa. É humanidade. Você está doente porque você é humano. Dá uma olhada à sua volta, vê quantas pessoas estão doentes. Dá uma olhada à sua volta, vê quantas pessoas estão sofrendo aí porque tem um joanete que não sara. Dá uma olhada à sua volta aí, vê quantas pessoas estão passando por dificuldades. Bem-vindo ao mundo, é assim mesmo. Isso não é cruz. O que Jesus está dizendo no texto bíblico, que a cruz é resultado de segui-lo.
É a cruz, como os nossos irmãos no Afeganistão estão passando. Aquilo é cruz. Os muçulmanos estão pegando celulares no meio da rua. Toma o celular da pessoa e fala assim, vamos ver se tem a Bíblia instalada aqui. Se tiver Bíblia instalada aqui, pode matar. Na hora. Não tem julgamento não, João. Tem Bíblia no celular? Mata. Aquilo é cruz. Põe a fila, como na história da igreja. Você nega Jesus? Não, eu não nego Jesus. Próximo. Você nega a sua fé? Não nego minha fé em Jesus. Próximo. Isso é cruz. Cruz é quando você, no seu trabalho, quer honrar o Senhor Jesus com as suas práticas e por isso você é odiado. Isso é cruz. Carregar. Carrega ela. Põe nas costas e anda. Cruz é abençoar quem te amaldiçoa, porque Jesus mandou fazer isso. Cruz é orar pelos que te perseguem. Isso é cruz. Porque Jesus mandou fazer isso. Cruz é dobrar os joelhos aos pés de um Judas, como Jesus fez. Servi-lo, isso é cruz. O resto, meus irmãos, o resto é humanidade, a nossa vida é assim. Estava comentando ali hoje mais cedo, acordei às 2h da manhã e não consegui dormir mais, ficava aquela, eu estava brincando, desligava o disjuntor, ligava o disjuntor. Passei a noite praticamente nessa tocada. Coitada da Luciana, que sobrou para ela também, né? O que é isso? Isso é cruz? Não, isso é humanidade. É um coração ansioso, preocupado com um monte de coisa, que deveria despejar aos pés do nosso Senhor toda a nossa ansiedade, como a palavra de Deus diz. Isso só será cruz resultado de caminhar e seguir a Jesus. Se você está sofrendo por causa disso, você pode chamar isso de cruz. E a terceira coisa que ele falou, abrir mão de tudo. Para ser discípulo de Jesus, Jesus disse que nós devemos aprender a abrir mão de todas as coisas. O que é todas as coisas, meus irmãos? Todas as coisas. Para seguir a Ele. E ele diz que se não for assim, é um discípulo que não tem sabor. É como sal que não salga. É como, parafraseando, é como açúcar que não adoça. No meu caso, tomar café sem açúcar é ótimo. Existem pessoas aí que não conseguem tomar café sem açúcar de forma alguma. Já pensou você pegar lá açúcar, jogar e não mudar nada o sabor? Jesus disse que o discípulo que não vive dessa forma é como um sal sem sabor. Não serve nem para ser pisado pelos homens, não serve para nada. Discipulado nesse nível. Mas a expressão que eu falei não foi discipulando, sendo discipulado, mas foi discipulando. Há um preço que nós, como discípulos de Jesus, temos que aprender para discipular alguém. É sobre isso que eu quero falar. Sobre o como é importante para nós caminharmos ensinando outros a caminhar com Jesus. A primeira coisa que eu quero que você pense comigo. O primeiro preço para nós que queremos caminhar discipulando alguém. O primeiro preço é ser discípulo. Esse é o primeiro preço. Você já viu aquela frase assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Alguém aí já ouviu falar esse negócio? Para nós que somos pais aqui. Meu filho, faz tal lugar. Ele falou assim, pai, você não faz, por que você está mandando eu fazer? Hã? Aí a gente fala o quê? Não, porque eu sou pai, por isso que eu estou mandando. Não é verdade? Aí o filho responde para a gente assim, mas você não faz, como é que você está querendo falar para eu fazer? Na vida do discípulo é a mesma coisa.
Se você quer discipular alguém, se você quer ensinar alguém, o primeiro preço que você precisa entender é que você precisa ser um discípulo. Se você quer ensinar alguém a orar, eu preciso te dizer que você precisa orar. Se você quer ensinar alguém a amar a palavra de Deus, eu preciso te dizer que você precisa amar a palavra de Deus. Se você quer que seu filho caminhe em santidade, eu preciso te informar que você precisa encaminhar em santidade. Esse é o primeiro preço. Porque no reino dos céus não tem faça o que eu falo e não faça o que eu não faço. No reino dos céus, nós frutificamos com o exemplo. Exemplo. Então, para nós, nessa comunidade de fé, e eu diria mais, para qualquer cristão espalhado pelo mundo inteiro, a palavra de Deus nos orienta a sermos exemplo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o quê? Seja o exemplo dos fiéis. Timóteo, um jovem garoto, tanto é que Paulo escreveu na frente, olha, não deixe que eles fiquem tratando você como um jovem qualquer. Um garoto, um jovem. Aí alguém pode dizer assim, ah, pastor, mas ser exemplo é coisa para obreiro, né? Coisa para Adriano, presbítero da igreja, para o João Pedro, para a Luciana, para pastor, agora para todo mundo. É, para todo mundo. Todos nós fomos chamados a sermos exemplos. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que nós discipulamos pessoas sendo exemplo. Então, não vai ser raro, não será raro, alguém dessa comunidade te chamar para ir visitar alguém. Ah, vamos visitar fulano? Não será raro isso. Sabe por quê? Porque nós vamos aprender fazendo. Alguém que vai te discipular vai te chamar assim, olha, vamos fazer tal lugar, vamos fazer tal coisa em tal lugar, você vai comigo dia tal. Ah, vamos. Ah, o que a gente vai fazer lá? Nós vamos orar pelos enfermos. Vamos no hospital, visitar lá a enfermaria. Ah, vamos fazer o quê? Vamos orar pelos enfermos. Ah, tudo bem. Nós vamos aprender fazendo. Ministrando uns aos outros com exemplo. Como exemplo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos entender que não será fácil. Nós acreditamos numa tensão escatológica. O que é isso? Nós cremos que o reino de Deus foi estabelecido através de Jesus Cristo, deu início. Mas ele ainda não foi completo. Então é sim, mas não ainda. É agora, porém não completamente. Então nós vamos começar, a partir desse entendimento de reino dos céus, batalhar contra a nossa própria vontade. Não é uma batalha vencida ainda definitivamente, sobretudo para a nossa vida prática. O apóstolo Paulo escreveu dizendo assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Já o mal, que esse que eu não quero fazer, isso eu faço. O apóstolo Paulo disse que ele esmurrava o corpo dele, tentando, levando-o à escravidão. Isso é, havia uma briga interna do apóstolo Paulo, dizendo assim, eu vou viver o reino dos céus, eu quero experimentar isso com toda a sua plenitude, com todas as suas nuances, em todos os seus pontos, porém, dentro de mim ainda há uma briga interna. O meu coração ainda é tendencioso ao mal, ao pecado. Mas ainda, mesmo dentro desse ambiente, eu brigo contra a minha vontade o tempo todo. Eu não quero fazer tal coisa, porque o Senhor me mandou fazer, então eu brigo comigo para fazer. Eu não quero isso, eu brigo para fazer. Ah, eu quero fazer tal coisa, mas eu vou brigar para não fazer. Nós ainda estamos em guerra. Sobretudo com o nosso próprio coração. Porque apesar do reino dos céus ser algo que nós desfrutamos e experimentamos, ele ainda não é totalmente
completo para nós, Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 19, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho do ímpio é como densas trevas, nem sequer sabe que tropeçam. O ímpio que caminha no seu próprio pecado nem sabe que está no chão. Mas o justo é como a luz da aurora. Hoje eu sou mais santo do que ontem. Amanhã eu serei mais santo do que hoje. É assim que tem que ser. Caminhando em santidade dia após dia, dizendo não para o pecado dia após dia, se santificando dia após dia, matando a sua própria vontade dia após dia. Mas qual é o problema? O problema disso é que a gente acha que nós podemos discipular as pessoas ou caminhar com o Senhor Jesus de qualquer jeito. Engano. Por isso que eu falei, introduzi, dizendo que não será uma carteirinha que te fará um discípulo de Jesus. É a sua vida. Hoje, mais santa do que ontem. Amanhã, mais santa do que hoje. Todos os dias, dizendo não para o pecado, sujeitando a sua vontade, à vontade de Jesus. Assim. Então, a gente precisa entender que não será fácil. Porém, essa é a nossa vocação. E essa palavra é para quem? Para todos. Davi e Sofia. Sofia foi batizada ontem. Essa palavra é para Sofia. Essa palavra é para o Davi. Mas adolescentes também vão brigar com a vontade contra o pecado? Bom. Essa palavra é para Vitória, para Sara, para Cris, para o Wilson, para a Natane, para o André, para o Júnior. Essa palavra é para todos nós. Não há um sequer aqui que tem entendimento do que é certo, ou que está aprendendo o que é certo e o que é errado, que não vai batalhar com o seu próprio coração. Não há um sequer. E a gente estava conversando ali atrás, eu e o João, sobre o chamado livre-arbítrio, né? Meus irmãos, quem viveu discipulado naquele nível, amar a Jesus sobre tudo, carregar a cruz por causa do Evangelho, está disposto a abrir mão de tudo, tem livre-arbítrio? Faz o que quer da vida? É escravo de Jesus, por vontade própria. É escravo da orelha furada, sabe? Conhece um texto bíblico isso? A palavra de Deus nos ensina que o Senhor havia estabelecido que de anos em anos o povo de Israel tinha que mandar escravos embora, dar liberdade para eles. Começar do novo. Aí o que acontece? Havia ali uma orientação de Deus dizendo o seguinte: mas pode acontecer que você foi um bom patrão. E o seu escravo não quer ir embora. O seu escravo quer continuar escravo. E mais, ele quer que todo mundo saiba que você é escravo porque você quer. Você decidiu ser escravo. Qual a orientação de Deus para agir com esses escravos? Pega a orelha dele, coloca lá no umbral lá da porta e pum, fura a orelha dele. Oi? Êxodo 21, de 1 a 6, você vai ler, se você quiser. Fura a orelha do escravo. O escravo está andando por todos os lugares com a orelha furada. As pessoas olham para ele e falam assim: ali vai um escravo de vontade própria. Ali vai um escravo que decidiu ser escravo. Ali vai um escravo que podia viver livremente, cuidar da própria vida, fazer o que quisesse do nariz, da vontade. Mas olha, ele tem a orelha furada. Ele decidiu ser escravo. O que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Para nós hoje. Nós somos escravos de orelha furada. O Evangelho que veio a nós, através da pregação da palavra de Deus e a atuação do Espírito Santo, nos convenceu, ministrou ao nosso coração que nós não queremos ser livres. Eu não quero ser livre. Deus me livre de mim. Deus livre da minha vontade, do meu querer, do desejo do meu coração caído.
Deus me livre de mim. Eu quero ser escravo do meu Senhor. Eu quero sujeitar o meu coração ao meu Senhor. Eu quero obedecer ao meu Senhor. Eu quero ser escravo dele. Eu não quero fazer a minha vontade, Sara. Porque as inclinações do meu coração são maus. Então que nós entendamos, para que nós venhamos a discipular pessoas antes de qualquer coisa, nós temos que ser discípulos. Para que nós sejamos discípulos, é importante que nós saibamos que não será fácil. É um desejo, é uma ação, não é só um discurso, é algo real. Para que nós discipulemos pessoas, nós precisamos entender o papel da oração. O papel da oração no discipulado. Se você for a João capítulo 17, versículo de 6 a 19, você vai ver ali Jesus orando pelos seus discípulos. Jesus dizendo assim: Pai Santo, proteja-os no teu nome. Nome que me deste para que eles sejam um. Orando pelos discípulos. Diz assim, olha, não tire eles do mundo, mas proteja eles do maligno. Você pode ler todo o texto. Jesus orando pelos seus discípulos. Se você quer discipular alguém, aprenda a orar por essa pessoa. Colocar ela na sua lista de oração. A gastar tempo orando. Na nossa primeira reunião discipular, nós oramos individualmente por cada membro dessa comunidade. Eu, Adriano e João Pedro. E é assim que nós faremos. O papel da oração. Carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 14 e 21, diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as gloriosas riquezas ele os ofereça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por essa razão, eu me ponho de joelhos, o apóstolo Paulo falou. Qual a razão? De que Cristo seja formado no coração dos discípulos. No coração da igreja. Nós caminhamos servindo uns aos outros, meus irmãos. E por conta disso, nessa manhã, eu quero terminar a nossa série de chamada Identidade, para que você entenda que nós fomos chamados não para seguir uma religião. Nós somos chamados para seguir a Jesus. E seguindo a Jesus, nós nos tornamos um com todos os discípulos de Jesus espalhados por toda a terra. Nós somos um com os discípulos de Jesus na Assembleia de Deus. Nós somos um com os discípulos de Jesus na Batista. Nós somos um com os discípulos de Jesus na Presbiteriana. Nós somos um com os discípulos de Jesus na Quadrangular. Nós somos um com os discípulos de Jesus em todos os lugares. Amém. Todos os lugares. Por isso que nós precisamos ser conhecidos como discípulos. Olhe para a sua vida. As pessoas conseguem observar no seu caminhar essas práticas? O que gira em torno do seu coração, das suas falas?
dos seus desejos. Se você voltar a Mateus capítulo 28, você vai ver que Jesus termina dizendo o seguinte: ensina as pessoas a obedecer tudo que eu vos tenho mandado. E ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias. Ah, pastor, a sua palavra foi meio dura, parece que o negócio vai ser mais difícil do que eu pensava. Para o homem natural e carnal sempre será difícil. Mas para aqueles que entendem que são habitação do Espírito do Deus vivo, o que se tornar difícil será uma grande oportunidade para o dobrar dos joelhos e chorar na presença dele, dizendo: santifica-me, Senhor. Me santifica nisso. Me santifica naquilo. Me santifica, meu Senhor. Me santifica. Uma das coisas que a gente percebe caminhando aqui, meus irmãos, é como as pessoas sofrem ou como elas são confrontadas quando elas precisam dizer não para si mesmas. Né, João? Como é difícil quando a gente precisa colocar a nossa vontade própria e o mandamento bíblico para nós. Como é difícil. Às vezes não é fácil para mim, meus irmãos. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que é possível. Porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você. Quero orar com você. Porque uma das coisas que eu conversei... Adriano, você tira aqui para mim, mano? Você tira aqui para mim, por favor? Coloca no cantinho para mim. Obrigado. Uma das coisas que eu percebi conversando com algumas pessoas que estão, de fato, se aproximando mais de mim para serem discipuladas, é que elas começam a dizer assim: cara, o que está vindo à minha mente é que eu não vou dar conta de caminhar assim. Eu não vou dar conta. O que está vindo à minha mente é de orar por pessoas aqui que estão com esse mesmo ardor, assim. Cara, eu quero caminhar muito perto de Jesus, mas eu não estou dando conta. Não estou dando conta de caminhar nessa santidade. Eu não estou dando conta de caminhar nessa retidão. Eu não estou dando conta de olhar para mim e falar assim: Jesus quer me usar? Não é possível. Jesus, você deve ter errado aí. Você devia estar procurando outra pessoa. Mas eu? Não, deve ser outro, Jesus. Eu não. Eu queria orar por você. Queria orar por você. Porque nessa manhã, na verdade, eu não quero dizer para você, meus irmãos, minhas irmãs, que o fato de ter erguido ou estabelecido um padrão de caminhar com Jesus pareça ser distante, longe para você. O motivo desse sermão foi: você também pode. Não foi dizer que você não pode, não, foi dizer: você também pode, você foi chamado. Você também foi chamado a viver assim. Você foi chamada a esmerilhar a tua vontade aos pés do seu Salvador e deixar que Ele use você para a glória dEle. Você foi chamado a levar outros ao Salvador, como André levou a Pedro, Simão. Você foi chamado, assim como Paulo, levar a tantos outros, discipular Timóteo, Tito. Você foi chamado, assim como Áquila e Priscila discipularem Apolo. Você foi chamado. Você foi chamado como Timóteo foi. Então quer dizer que a sua idade não será desculpa. Não te impede, Sara. Então, queridos, eu queria que, se você de fato precisa de algo nessa direção, você não precisa vir aqui à frente, é só fazer um sinal.
Eu quero orar com você e por você. Amém. Davi, você ora com o Wilson, por favor, meu filho. Coloca a mão no Wilson aí. Ora com o Wilson para que Deus o tome, que o Espírito Santo o capacite. Vitória, você ora com Sara. Você ora com João. Isso. Amor, não precisa não. Ora com Natane e chama a Cris para orar com você lá. Pode deixar aí. É porque a Maíra está com isso. Vem cá, Sofia. Sofia, você ora com a Cris ali, ó. Coloca a mão nela, ora para que o Espírito Santo tome a vida dela e a use. Isso. Aqui na igreja, meus irmãos, que estão aqui, né, pela primeira vez, nós temos a prática de orar uns pelos outros. É a prática bíblica. Porque todo mundo vinha à frente para que alguém orasse. Não, nós fomos chamados a ser discípulos de Jesus. A autoridade está sobre os discípulos. Então, todo discípulo tem autoridade em Jesus para orar uns pelos outros, para interceder uns pelos outros. Essa é a prática bíblica, de impor as mãos uns sobre os outros e orar uns pelos outros. É isso que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Se você quiser também orar por alguém, sentir vontade de colocar a mão, fique à vontade. Senhor Deus, nós queremos colocar a vida de cada um dos nossos irmãos diante do Senhor. Cada um deles, interceder para que o Senhor os capacite, para que o Senhor os abençoe, para que o Teu Espírito Santo tome conta dos seus corações, para que seu Espírito Santo tome conta das suas vidas. Não somente os que estão aqui, que ergueram as suas mãos, mas aqueles que estão em casa, estão ouvindo esse tempo, e falam assim, será que eu posso ser usado também? Sim, Senhor, que o Teu Espírito Santo comunique em seus corações. Todos podem ser usados para discipular outros, todos podem para ser discípulos de Jesus, todos podem caminhar em santidade, todos podem caminhar em retidão, todos podem caminhar honrando o nome do nosso Salvador, todos podem. Espírito Santo, toma posse de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Nós te pedimos, bendito Deus, tira toda indiferença, Senhor. Usa, Pai, usa para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém, 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 glória a Deus, aleluia. Você pode se sentar, já vamos encerrar. Todos podem. Todos podem. E aí a gente volta para a nossa forma de caminhar. Quantos creem nisso? Amém. Amém? Se você crê, haja. Haja. Mas como que eu vou agir, pastor? Começa da sua volta. Começa servindo as pessoas que estão na sua casa, em amor, em graça. Começa a se curvar aos pés dessas pessoas, servi-las. Começa assim. Depois começa com o seu vizinho, chama ele para comer um pão na sua casa. Para tomar um café, monta a mesa, chama seu vizinho, serve ele. Começa assim, abençoando a vida deles, orando por eles, intercedendo, crendo, agindo nessa direção. Logo você vai experimentar algo do reino dos céus. Logo você vai ser surpreendido, surpreendida. Logo, logo. Logo, logo, você vai começar a discipular alguém. Na ação e na unção do Espírito Santo. Amém? Domingo que vem, então, nós temos ceia do Senhor Jesus. Nós vamos celebrar a ceia domingo que vem. Toda a celebração de ceia, meu coração fica numa expectativa santa. Então, deixa eu te fazer um convite, vocês que estão aqui, traga alguém. Convide seu vizinho. Aproveita essa semana, faz um café para ele, para ela. E rapaz, você tem que ir num lugar domingo que vem comigo. Traz ele para tomar café aqui, para celebrar a ceia com a gente.
Convide seus amigos, seus irmãos, seus parentes. Quem está na internet nos vendo, mora em Vitória, né? Mora perto, participe também com a gente. Vitória é grande Vitória, né? Porque Capixaba tem um negócio que tudo é longe, né? Não tem esse negócio? Tem gente aqui que veio de Viana para cá. Tem gente que veio da Ilha das Flores. Olha que terra boa a Ilha das Flores. Quem sai de Ilha das Flores, só gente boa, cara. Só gente da melhor qualidade. Ilha das Flores só dá gente boa. Estava até comentando com os irmãos lá, eu morei lá há muitos anos, é por isso. Vamos orar? Olha, estou muito feliz de ter vocês aqui. De verdade. De verdade. Oi? A Luciana está falando que explica lá, porque da pior qualidade é por causa da minha pessoa, né? Não porque das pessoas que moram lá. Meus pais moram lá ainda até hoje. Eu amo Ilha das Flores, gosto demais daquele lugar. Vamos orar? Curve sua cabeça. O que o Espírito Santo falou com você hoje? O que o Espírito Santo... Relembre agora o que o Espírito Santo falou com você. Relembre. O que o Espírito Santo falou ao seu coração? O que a palavra trouxe de prática para você? Assim, olha, eu preciso entender que eu tenho que viver nesse nível de vida, com essa prática, com essa forma de viver. Isso veio ao seu coração? Então vamos fazer uma coisa agora, mesmo com cabeça baixa. O que você vai fazer? Uma coisa prática. O que você vai fazer com o que Deus falou com você? Uma coisa só. Está vindo uma pessoa à sua mente? Está vindo um vizinho, um parente? O que você vai fazer? É assim que a gente vive. Ouve a voz de Deus, obedece e faz. O frutificar é do Senhor, é Ele que sabe. O resultado é Ele que vai fazer. Só cabe a nós obedecer, irmãos. Só cabe a nós obedecer. Então faça isso. Pai bendito, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio que tivemos nessa manhã de estarmos juntos aqui. Nós te louvamos o nome. Te bendizemos o nome, Senhor. Seja exaltado, seja bendito. Fica com cada um de nós, também com as pessoas que estão assistindo pela internet. Abençoa-os, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam ansiosos a volta do nosso amado Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um domingo abençoado, um almoço cheio de paz, de alegria, uma mesa farta, sorriso largo, né? E se você tiver com tempo, hoje à tarde, nós vamos jogar vôlei aqui na praia. Qual horário, Davi? 5 horas da tarde. Quem fez a programação esportiva foi o Davi. Então, nós vamos jogar vôlei hoje, 5 horas da tarde, aqui na praia. E vai ser um tempo de Deus, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração